O grande estrategista, o presidente Bolsonaro, foi ele que deixou. Por quê? Porque foi matéria no mundo inteiro. Um eurodeputado polonês pedindo a cabeça do ministro lá na Europa. Por causa do que aconteceu ontem, meu filho, na UTI. Bolsonaro é um gênio. Gênio. Eu já vou dizendo os avisos de todo santo dia porque vocês não aprendem. Mas pelo menos estão aqui comigo. Uou, uou, só mais uma vez comigo. Aqui é like, aqui é curtida. Primeiro você é curtida. Ah, eu não gostei. Problema seu, vai ver outra coisa. Joga em todas as suas redes, nos stories, no Facebook, no Instagram, no Orkut, no MSN. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Como eu disse, matéria do Matheus Leitão, o filho da leitoa lá da Globo News. Aquela que diz assim, ó, a gasolina subiu o preço, mas é bom para você, certo? A inflação tá bombando, mas é legal também. Agora, se fosse no governo Bolsonaro, você já sabe, né? Enfim, olha o que diz o Matheus Leitão. O erro de Alexandre de Moraes que vai custar muito caro ao STF. Aí você olha assim e você diz, rapaz, Matheus Leitão, talvez o mais comunista de todos os comunistas da revista Veja. A mãe dele era guerrilheira, né, irmão? A mãe dele era guerrilheira. Aí ele diz o seguinte, olha só. Se lembra que quando eu comecei a live aqui, quem tá desde o início, eu falei, no Brasil as coisas nunca são o que parece. Nunca são o que parece. Sempre tá, você tem que ler nas entrelinhas. Você sempre tem que entender a segunda intenção. E com essa comunistada não pode ser diferente. Olhe bem. A intimação de Jair Bolsonaro em uma UTI, após a 7ª cirurgia, em decorrência da facada na eleição de 2018, é um dos atos mais abjetos do STF nos últimos anos. Aliás, não lembro de nada tão indigno desde que cubro a corte como jornalista em Brasília. Ponto. Parece que foi o Nicolas que escreveu, ou a Bia Kicis, ou o Zucco, ou o Gaia. Parece que foi alguém da direita mesmo, raiz, para ele dizer que é um dos mais abjetos atitudes, né, atos da Suprema Corte nos últimos anos. Matheus Leitão? Calma que você já vai entender. E aí ele continua. É também de pouca inteligência em meio ao processo mais importante da história do STF. O julgamento da trama golpista que quase aboliu o Estado Democrático de Direito no Brasil, envolvendo o próprio ex-presidente, ex-ministros e parte das Forças Armadas. Esse lixo humano, claro que ele ia mentir, né? E o texto é misturando uma falsa indignação, que eu não como esse H dele, com mentiras. O texto é todo assim. Mas eu já vou te explicar por que é que ele fez isso. A decisão é tão ruim que foi necessária a divulgação de uma nota para explicar o motivo da intimação ser realizada no hospital, com o ex-presidente preso a inúmeros aparelhos, convalescendo após 12 horas de uma cirurgia extensa e de grande porte. Existe uma máxima em Brasília. Quando um dos 3 poderes precisa se explicar diante de um fato, é porque o ato deu muito errado. Nesse caso, ainda há um agravante. O Código de Processo Penal proíbe a citação de indivíduos em estado grave de saúde. Alguém tem dúvida de que Bolsonaro enfrenta novamente uma situação delicada envolvendo sua condição física? O STF não conhece o Código Penal brasileiro? Galera, o que é que deu nesse cara? Aparentemente. Calma, não come esse H não. Bom, aí agora começa. Aí agora começa exatamente onde a gente quer chegar. Ele diz, tudo que Bolsonaro, seus advogados e a cúpula do bolsonarismo querem, incluindo seus filhos, é engrossar o caldo da narrativa do vitimismo para seu público, mas também furando a bolha da extrema-direita. Nesse aspecto, a citação do ex-presidente dá a maior contribuição para regimentar mais fiéis à narrativa de que se trata de um julgamento político, não que seja
frise-se, mas o estrago está feito. E aí ele começa nessa ladainha, né? A matéria é mais extensa, eu não vou ler tudo, ele começa nessa ladainha, dizendo justamente esse aí, né? Que o erro não foi ter entrado lá na UTI. O erro é ter dado munição pro bolsonarismo. Entenderam aí as entrelinhas? É isso que o Matheus Leitão tá dizendo. Porra, bicho, deixa de ser burro. O que você fez só tá dando munição pro bolsonarismo. E nisso ele tem razão. Bolsonaro ontem foi um gênio. A galera ontem ficou se perguntando, eu vi aqui no chat, né? Lá ontem de tarde com o Dr. Velosa, quase não, mais de 9.300 pessoas assistindo a gente. E a galera, Bolsonaro não devia ter deixado entrar, ou o hospital tá errado, não sei o quê. Eu acho que o hospital tava errado. Eu acho. Mas quem deixou foi Bolsonaro. Foi Bolsonaro que deixou. O grande estrategista, o presidente Bolsonaro, foi ele que deixou. Por quê? Porque foi matéria no mundo inteiro e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, pô. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco que foi matéria no mundo todo. E lhe digo mais. Esse foi o mote, esse foi o motivo do que a gente vai comentar daqui a pouco. Que é um eurodeputado polonês pedindo a cabeça do ministro lá na Europa. Por causa do que aconteceu ontem, meu filho, na UTI. Bolsonaro é um gênio. Gênio. Certo? Bom. E aí o Matheus Porcão termina assim, ó. Qual é o problema de esperar que o presidente esteja melhor, talvez até em casa, para receber essa intimação? Isso vai atrasar 20, 30 dias do processo que seja, mas evita a cena lamentável da oficial de justiça na UTI. Bolsonaro teve piora no quadro de saúde com a pressão subindo fortemente no momento da intimação, algo divulgado pelo próprio hospital. Certo? E ele finaliza. A correria processual nesse caso do golpe pode se transformar no grande ou maior trunfo do líder da extrema-direita brasileira. E a culpa será do STF, o mesmo que corrigiu o erro contra Lula lá atrás. Porque no texto ele fala de Lula, né? Que foi perseguido pela galera da Lava Jato, Moro, Dallagnol, etc e tal. Bom, como eu disse pra vocês, Matheus Leitão não tá preocupado não, pô. Matheus Leitão não tá nem aí pra saúde de Bolsonaro, não. Ele não queria dar motivo para que Bolsonaro, segundo ele, se vitimizasse. Como se Bolsonaro não fosse a vítima mesmo, de fato, né? Bolsonaro é a maior vítima do que está acontecendo no Brasil hoje. Claro, quando eu digo Bolsonaro, eu nunca vou me esquecer da galera do dia 8, né? Dos senhores e das senhoras que estão presas também. Mas a preocupação do Matheus Leitão é essa. É dar munição pro inimigo. Ele tá cagando se Bolsonaro vai morrer, vai viver. Por ele, até você sabe o que poderia acontecer, né? Mas a verdade é essa, meu filho. A verdade é essa. Ele não tá nem aí, não. Ele só tá chateado com o ministro porque o ministro poderia ter esperado um mês que fosse, mas fizesse a coisa certa. Deu munição para Bolsonaro, saiu no mundo inteiro e eu vou mostrar para vocês. Era essa a preocupação do cara. Bom, olha essa outra notícia. Da Bela Megali do Globo. Ministros do STF apoiam decisão de Alexandre de Moraes sobre intimar Bolsonaro na UTI. Mais munição para Bolsonaro, cara. Os caras são muito burros. Mais munição para Bolsonaro. Não é só o ministro, não, né? É a corte toda, né? Tá certo. Beleza. Bom. Ministros do STF avaliam que a intimação de Jair Bolsonaro na UTI do hospital não foi o cenário ideal, mas afirmam que o ex-presidente se colocou nessa situação ao fazer uma live na noite de terça-feira. A coluna falou com 4 magistrados sobre o tema, falou com 4 ministros. Informações dadas por Bolsonaro durante a transmissão na internet, como a retirada da sonda nasogástrica e a expectativa de alta do hospital na segunda-feira, são apontadas pelos ministros como pontos que derrubam o impedimento colocado no Código de Processo Penal para a citação de pessoas doentes e em estado grave. Após a live, o ministro Alexandre determinou que o ex-presidente fosse citado sobre a abertura do processo que o acusa de tentativa de golpe. Bom, aí diz aqui, ó.
4 ministros ouvidos pela coluna avaliam que, ao fazer uma live de dentro da UTI, conceder entrevista e receber aliados políticos como Silas Malafaia e Valdemar Costa Neto, Bolsonaro não se encaixa mais na situação colocada pelo Código de Processo Penal, já que o ex-presidente mostrou estar consciente e em condições de realizar essas atividades. Nessa quinta, o novo boletim médico do hospital em Brasília informou que o Bolsonaro apresentou piora clínica, com aumento da pressão arterial e piora dos exames hepáticos. Vamos lá. Mais uma vez, os caras dando corda para se enforcar. Já não é mais um ministro. Outros ministros corroboraram. Então, na hora que o chicote estalar, e vai estalar, um dia o chicote vai estalar, escrevam o que eu estou lhe dizendo, um dia isso vai acontecer, né? Aí ninguém pode dizer que o ministro agiu sozinho, né? Já que todo mundo está corroborando. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Oi, diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pave News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias, contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.